Olá, meus seres, Profsócio, para testes específicos sobre fotossíntese. Você assistiu a nossa primeira aula, Reações Gerais da Fotossíntese, quem faz, onde ocorre? Assistiu a segunda aula de teste sobre isso, a terceira aula sobre fase clara da fotossíntese, a quarta aula sobre fase escura, detalhes e agora um blocão de testes gerais para você brilhar. Para você ter acesso à nossa lista de testes, seja membro do nosso canal. Mas assista essa aula, eu vou projetar 5 testes, isso vai te ajudar bastante. Mas se você quiser ser membro, apoie o nosso projeto, clica aí em Seja Membro, clica aí para se inscrever no nosso canal, clica aí para deixar seu like e apoiar o nosso projeto. Além da lista de testes, eu oriento você nos seus estudos. Eu aponto que matéria é melhor para você estudar e que cai nos seus vestibulares. Eu disponibilizo materiais extras, faço tirar dúvidas via WhatsApp. Então, seja membro do nosso canal e apoie o nosso projeto. Teste número 1 na tela para você. Teste de número 1 nos fala. 2 vasos, um deles com uma planta heliófila e outro com uma planta umbrófila. Ambas de mesmo porte, com um suprimento hídrico adequado, foram expostos durante todo o período da manhã à luz do sol. Ao meio-dia, às 12 horas, os vasos foram deslocados para um ambiente coberto, sombreado, com intensidade reduzida, quando comparada àquela do ambiente externo e com temperatura constante igual àquela medida às 12 horas. Os 2 vasos permaneceram nesse ambiente até as 18. As intensidades da fotossíntese e da respiração nessas plantas foram quantificadas às 12 e às 18. Verificou-se que as plantas não diferiam na quantidade de oxigênio consumido. Os dados obtidos foram registrados no gráfico. No gráfico, nos 2 horários de medição, as barras que mostram a intensidade da fotossíntese da planta heliófila, a intensidade de fotossíntese na planta umbrófila e a intensidade de respiração comum às plantas são, respectivamente, as de números 213, 321, 132, 123 e 231. Vamos lá. Planta heliófila é uma planta de sol, então, poxa, ela tem uma taxa de fotossíntese elevada, ali grande quantidade de luz, necessita de uma exposição elevada de luz. Muito bem. Plantas umbrófilas, plantas de sombra, com menos luz, ela já atinge seus ápices, seus maiores valores de fotossíntese. E a respiração, ele pediu para você analisar também. E o oxigênio consumido nas duas foi basicamente o mesmo. Então, a gente vai pensar que esse gráfico de número 1 é o da respiração. Muito bem. O gráfico de número 2, 12 horas e 18 horas. Esse aqui é da planta umbrófila. Por quê? 18 horas menos luz, mas ela manteve taxas elevadas ainda de fotossíntese. Já a planta heliófila sofreu com a redução da luminosidade às 18 horas. Então, aqui nós teremos a heliófila. Beleza? Ele pede para nós colocarmos em ordem. Primeiro a heliófila, depois na planta umbrófila e depois a respiração. Então vai ficar 3, 2, 1, o que nós temos na alternativa B de biologia. Plantas de sol, heliófilas, maior quantidade de luz para atingir e superar o ponto de compensação fótico-luminoso. E aí brilhar, fazer mais fotossíntese. A planta heliófila em baixa quantidade de luz sofre, tem uma queda considerável. A planta umbrófila mantém ali sua atividade elevada mesmo com uma quantidade menor de luz. Muito criativo o teste da Unicamp. Questão 1B de biologia. Questão de número 2 na tela. As plantas são organismos que interferem na composição da atmosfera e regulam o ciclo de carbono em nosso planeta, permitindo a vida como conhecemos. Enquanto a parte aérea das plantas está exposta à variação de intensidade luminosa, as raízes têm um íntimo contato com o solo, fonte de nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento. Considerando a figura a seguir e a biologia de uma planta terrestre mesófita, na ausência de luz, assinale a alternativa que identifica corretamente as moléculas nas composições numeradas. As setas indicam o sentido de movimento das moléculas. Então, ele pede na letra A CO2, 2 o CO2, 3 amido, 4 sacarose.
CO2, O2, sacarose, nitrogênio, O2, CO2, sacarose, nitrogênio, CO2, O2, amido e sacarose. Observa o sentido da seta, observa a sequência e a gente vai fazer a identificação. Número 1, vem para cá. Número 1, nós teremos a participação de quem? No número 1, viu a folha? Mostra a imagem aí de novo, Bruno, desculpa. Pede para ele mostrar. E lá em cima, fonte de nutrientes, considerando a figura da biologia uma planta terrestre na ausência de luz. Então, opa, não temos luz. Não temos luz. Se eu não tenho luz, a planta vai estar captando oxigênio. Então, na falta de luz, a planta se comporta como eu, você e eu, lembra? Consumindo oxigênio na respiração. Então, o número 1 vai ser esse O2. O número 2 vai sair o CO2, porque ela vai liberar gás carbônico. A planta faz fotossíntese, quebra a molécula de água e libera oxigênio para a atmosfera, na presença de luz. Na ausência de luz, poxa, está mantendo a respiração e a fotossíntese não está acontecendo. Na presença de luz, a planta está fazendo fotossíntese e também respirando. Agora, na ausência, a respiração continua, a fotossíntese para. Então, o número 1 é consumo de oxigênio. Muito criativa a questão. Número 2 é a saída de gás carbônico, ok? E a número 3, sócio? Geralmente 3, descendo. Ela está consumindo esse 3. 3 vai ter que ser a sacarose, que é o principal composto orgânico que vai fluir nos vasos condutores de seiva, os vasos liberianos ou floemáticos. Nós teremos grãos de amido formados lá no cloroplasto, em outras regiões, mas essa sacarose flui para ser distribuída. E lá na raiz, eu juro que tem o número 4 aqui, esse 4 do sócio está virado, vai ter que ser a absorção de nitrogênio. Então, geralmente, esse nitrogênio vai sair aqui do ambiente solo, na forma de nitrato, ou se existirem bactérias do gênero Rhizobium, que são bactérias fixadoras desse nitrogênio, a gente vai ter disponibilizado. Então, ficamos com a letra C de casa, com o que acontece no teste de número 2. 1O2, 2CO2, a sacada era nessa entrada e nessa saída. Tudo bem? Também na Unicamp, muito criativa. Questão 3 na tela para você. Desculpa eu sair e voltar porque meu computador está aqui. O número 1 foi da Unesp, não tinha sido da Unicamp. Me perdoe também o crédito. 2 da Unicamp. 3, Universidade Estadual do Ceará. Então a gente vai para lá. Número 3, considerando a fotossíntese das plantas C3, C4 e CAN, assinale a afirmação verdadeira. As vias metabólicas C4 e CAN permitem a certas espécies maximizar a fotorrespiração? B. Fotorrespiração é uma via metabólica que ocorre quando a enzima rubisco do ciclo de Calvin, C3, atua sobre o oxigênio em vez do dióxido de carbono. As plantas com o metabolismo ácido das crassuláceas, CAN, minimizam a fotorrespiração ao separar no espaço a fixação inicial do CO2 e o ciclo de Calvin. D. As plantas C4 minimizam a fotorrespiração e armazenam água, separando essas etapas no tempo entre noite e dia. Então, essa questão é fantástica, eu coloquei aqui porque ela resume esses 3 metabolismos, C3, C4 e CAN ou MAC. A letra A, ela está errada. Você vai falar, por quê, sócio? Na letra A está escrito assim, as vias metabólicas C4 e CAN permitem a certas espécies maximizar a fotorrespiração. Escreva minimizar. Fotorrespiração é aquele probleminha. Quando você tem a rubisco ligando com o oxigênio ao invés do gás carbônico. E aí você não vai fixar o carbono. A gente viu fixação, a gente viu a redução e depois a regeneração lá durante o ciclo das pentoses. Se não acontecer a fixação, não vai acontecer os outros, então você diminui a produção de compostos orgânicos. Então, C4 e CAN são mecanismos para minimizar, reduzir a fotorrespiração. B. Fotorrespiração é uma via metabólica que ocorre quando a enzima rubisco do ciclo de Calvin atua sobre o oxigênio em vez do dióxido de carbono. Perfeito, isso é verdade. Pega essa questão e cola na parede do seu quarto para você lembrar. As plantas com metabolismo ácido das crassuláceas, CAN, como o abacaxi, minimizam a fotorrespiração ao separar o espaço de fixação inicial do CO2 inicial e
de CO2 e o ciclo de Calvin? Não, isso aí é na planta C4, então ele fez uma inversão. Nas plantas C4, por exemplo, como milho e cana-de-açúcar, a gente tem células do mesófilo fazendo uma parte e depois a outra parte acontecendo nas células ao redor da bainha, que vai ter lá os vasos condutores de seiva. Então nessas plantas C4, ao invés de produzir um composto de 3 carbonos, produz composto de 4 carbonos, e aí depois ele é transportado, e aí vai liberar o CO2, e aí vai acontecer basicamente a fixação desse CO2 em lugares distintos. Então a gente vai ter a utilização depois para a produção de compostos orgânicos em lugares distintos. A D e a E estão invertidas. A D e a E estão invertidas. As plantas CAN ou Crassuláceas ácido málico ou MAC, elas são plantas que abrem os estômatos à noite. Noite, abre estômato, anota aí. Se abrir o estômato à noite, ela vai absorver o CO2 à noite e depois, durante o dia, na presença de luz, vai ocorrer as outras etapas, lá a fase clara, ATP, né, de pH, e aí depois vai ter a quebra do composto produzido com 4 carbonos, vai liberar o CO2. Essas plantas CAN seriam um subgrupo das C4. Mas elas fazem o quê? Abre os estômatos à noite e daí depois de dia abre o estômago à noite, capta CO2 e depois de dia, ela faz a fixação do CO2. Tá difícil hoje. Então vocês me perdoem que essas aqui estão invertidas. Então ficamos com a letra B de biologia, tá? Geralmente não cai, é muito específico e detalhista, mas teremos outras aulas na frente na nossa biologia avançada e eu vou te mostrar todos esses detalhes. Mas isso aqui já é essencial para você, essencial. Se cair, é isso aqui nas provas que você vai prestar. Então lembra que C4 e CAM são adaptações para diminuir a fotorrespiração, que é o consumo de oxigênio pela rubisco ao invés do gás carbônico. Ok? Então, adaptações. Plantas C4, plantas CAN, menos frequentes nesse planeta maravilhoso. A maior parte das plantas são C3. São adaptações C4 e CAN, são adaptações para ambientes quentes e secos. Então, é isso que você precisa pensar. Questão de número 4, bem específica da Unifenas. Na tela para você. Observe as ponderações acerca do processo fotossintético. 1. Na fase fotoquímica, a energia luminosa é utilizada para produzir ATP a partir de ADP e fósforo. Através de um conjunto de reações mediado por grupos de moléculas, os fotossistemas, num ciclo chamado fotofosforilação. Existem dois tipos de fotofosforilação. Uma não cíclica, que produz NADP e ATP, NADPH2 e ATP. E uma cíclica, que produz apenas ATP e fixa CO2 na matriz do cloroplasto durante o ciclo de Calvin-Benson. Dois tipos, uma não cíclica e uma cíclica, que produz ATP e fixa CO2. Algumas plantas estão adaptadas a ambientes áridos, como pouca água disponível. Essas plantas utilizam a enzima PEP carboxilase e a enzima rubisco para fixar e acumular o CO2, enquanto evitam a perda de água durante o dia com elevadas temperaturas e alta umidade relativa do ar. Algumas plantas suculentas da família das crassuláceas, alguns cactos e muitas angiospermas, como estratégia o metabolismo ácido das crassuláceas CAM, comum em plantas C3. Quando uma planta recebe no seu ponto de compensação fótico toda a glicose produzida na fotossíntese será consumida na respiração. Assim, todo o CO2 produzido na fotossíntese será gasto na respiração. O CO2 produzido na respiração será utilizado na fotossíntese. Conclui-se que os dois fenômenos se neutralizam no chamado ponto de compensação luminoso. A fotossíntese é influenciada por fatores internos, grau de abertura de estômatos, quantidade de clorofila, e por fatores externos, luz, concentração de CO2 e temperatura. A eficiência desse processo vai depender de todos esses fatores, que agem separadamente um do outro. Para analisar um dos fatores que age no processo, por exemplo, a intensidade luminosa, variamos esse fator e mantemos os demais constantes, mas não podemos nos esquecer que também eles estão atuando. Então, jovens, nós temos na questão 4 muitas expectativas legais. Se eu olhar para a participação da número 1, participação da primeira, questão 4. Na fase fotoquímica, textão ali da 4, o que está errado na 4
é a participação do CO2. Então você vai lá no texto, CO2 vai entrar na fase escura ou química. E o mais marcante é o ciclo das pentoses. Então o textão é bonito, mas no fim ele fala em fotofosforilação acíclica, produz ATP e NADPH, ou NADPH2, como ele representou. Geralmente um hidrogênio fica ligado e o outro vai ser perdido ali na parte gelatinosa do cloroplasto, tá? Agora, a gente representa NADP e NADPH2, ponto. O que está errado? CO2. O CO2 não é usado durante a fotofosforilação. Ele vai ser usado na fase escura, então está errado. O próximo, algumas enzimas, cactos angiospermas como estratégia de metabolismo ácido das crassuláceas, como em plantas C3, então aí está errado também, seria uma planta C4. Formar um composto com 4 carbonos, formar esse composto de noite, aí de dia na presença de luz quebrar ele, liberar o CO2 e aí ocorrer a fixação. Então isso também está equivocado. As outras duas estão corretas, essa está certinha, essa está certinha. A penúltima, ele fala em ponto de compensação fótico. É quando a taxa de fotossíntese e a taxa de respiração de uma planta se equivalem. Então isso a gente pode chamar de ponto de compensação fótico ou luminoso. A taxa de luz, ela vai chegar um momento que essa taxa de luz ela é suficiente para produzir os compostos orgânicos. E tudo que a planta produz, ela mesma consome. E aí, fotossíntese e respiração se equivalem. Tudo que a planta está produzindo, ela está consumindo, liberando CO2 e água e usando para fotossíntese. E no último, você tem os fatores internos, como o grau de abertura, a quantidade de estômago, quantidade de clorofila e fatores externos que influenciam a fotossíntese. Mas uma questão bem específica, tá? Assim como a 5 da UEM, aqui do meu estado do Paraná. Vamos para a Universidade Estadual de Maringá. Sobre o processo de fotossíntese realizado pelos seres eucariontes, assinale as alternativas corretas. 01. As reações que compreendem o ciclo das pentoses ocorrem de forma independente em relação aos produtos originados da fase fotoquímica. 02. Durante o processo de fotofosforilação acíclica ocorre fotólise da água e produção de NADPH. 04. A fase luminosa ou fotoquímica que ocorre nos tilacoides utiliza como matéria-prima luz e água e produz NADPH, ATP e O2. 08. A água é um dos compostos fundamentais para o processo de fotossíntese. É dela que sai o oxigênio liberado para a atmosfera. 16. Na produção de carboidratos durante a fase química, o CO2 participa ativamente do ciclo das pentoses. Participação 01. Uma parcial falsa, porque ele está falando que a fase escura, reações que compreendem o ciclo das pentoses, ocorre de forma independente do que aconteceu na fase clara. Não, porque ATP, NADPH vem da fase clara ou da fase fotoquímica. Entrarão no ciclo das pentoses. Eu vou gastar o ATP lá na redução e depois na regeneração. E o NADPH lá na redução para produzir o gliceraldeído 3-fosfato. Quando a gente pensa nisso, mentira a 01. A 02. Durante o processo de fotofosforilação acíclica, ocorre fotólise da água, libera oxigênio para a atmosfera, forma NADPH e forma ATP. Perfeito. A 04. A fase luminosa ocorre nos tilacoides, usa luz e água, produz NADPH, ATP e O2. Perfeito, aquele resuminho da nossa primeira aula sobre fotossíntese. A água é um dos componentes fundamentais para o processo. É dali que sai o oxigênio liberado. Primeira aula nossa sobre fotossíntese. Perfeito. Na produção de carboidratos durante a fase química, o CO2 participa ativamente do ciclo das pentoses. Esse ativamente ficou estranho, né, Wayne? Mas a verdade, a universidade considerou esse CO2, lembra? CO2, ribulose 1,5-bifosfato, que é a pentose, mais CO2,
na presença da rubisco, aí a gente tem o fenômeno chamado fixação do CO2. Então, sim, ele participa diretamente, talvez seria mais bonito, mas sim, nós temos a participação desse CO2 para a produção dos compostos orgânicos. Pelo amor, não esqueça que esse carbono aqui representa carbono inorgânico, esse CO2 representa carbono inorgânico. E quando você produzir os compostos orgânicos, a gente está vendo a plantinha aí mantendo as suas características de ser um ser autótrofo. Eu espero que vocês tenham me entendido. Se você não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, ative as notificações e, se puder, participe do nosso clube de membros. Bons estudos e até a nossa próxima aula, seres!